problemas do viver. Não sei o que representam para vós estas reuniões. Aqui nos encontramos nesta tarde para tratar de coisas muito sérias e não para fazer um piquenique ou passar algumas horas divertidas. É de presumir que aqui nos congreguemos para examinar os numerosos problemas com que se defrontam os entes humanos no mundo inteiro. E, como temos de examiná-los, não só em detalhe, se houver tempo, mas também muito séria e decididamente. Não devemos vir para estas palestras com qualquer ideia de nos entretermos intelectualmente ou excitar-nos emocionalmente. Porém, antes com o propósito de examinar a sério, com todo o cuidado e compreensão, os numerosos problemas humanos. Assim, por certo, serão proveitosas estas reuniões. Antes de tudo mais, deve ficar claramente entendido que entre nós que não se vai tratar de nenhuma filosofia especial. Este orador não pertence ao Oriente nem ao Ocidente, não vem oferecer nenhuma filosofia individual nem ideias formuladas para a aceitação ou rejeição. O que me parece necessário é que juntos consideremos os problemas enormemente complexos de nossas vidas e a urgência que estão a exigir. Quase todos nós procuramos evitar esses problemas, ou porque não os compreendemos, ou porque a fuga se nos tornou um hábito tão arraigado que muito facilmente, sem reflexão ou intenção, nos deixamos cair nessa rede de fugas que o homem vem cultivando há tantos e tantos séculos. É necessário examiná-los, esses problemas, não apenas emocional ou intelectualmente, porque o intelecto não resolve problema nenhum, só é capaz de inventar enormes quantidades de ideias e teorias, e a emoção tampouco pode resolver os urgentes problemas que estamos enfrentando. O necessário, assim parece, é termos uma mente capaz de exame. Esse exame exige estejamos livres de nossas opiniões pessoais, que nossa mente não seja dirigida por nossos temperamentos e inclinações, nem compelida pelas circunstâncias. Trata-se, pois, de uma tarefa dificílima, porquanto estamos acostumados a examinar as coisas do ponto de vista de nossos gostos ou aversões pessoais, de nossos compromissos ou em conformidade com certas filosofias ou fórmulas. Por essa razão, estamos sempre a traduzir os problemas segundo nossas limitações, mas para que eles sejam traduzidos e compreendidos profundo e plenamente, penso que cada um de nós deve olhá-los, não como indivíduo, porém como ente humano. Vejo uma enorme diferença entre essas duas coisas. O indivíduo é a entidade local, o americano do oeste, do oeste ou do centro. O remoto indiano com as suas opiniões, suas limitações, suas superstições, suas inumeráveis religiões, doutrinas e crenças. Os indivíduos estão separados por suas nacionalidades, pelo espírito sectário, não importa ser católico ou protestante, separados por suas divergências nacionais, seus partidos políticos, republicanos, democráticos, etc., etc. Nessa estrutura vive o indivíduo. Mas eu considero o ente humano mais importante que o indivíduo, onde quer que vivam, na Rússia, na China, na Índia, na América ou em qualquer parte do mundo, os entes humanos têm o mesmo fator comum de sofrimento e de alegria, de aflição e desespero, a mesma e infinita solidão que lhe impõe a moderna existência e a total futilidade da vida que hoje se vive em todo o mundo. Vida de guerras e ódios implacáveis, de divergências nacionais, de extremo desespero. Nesse nível vive o ente humano, embora o indivíduo também dele participe, mas se considerarmos unicamente o indivíduo, nossa investigação não será muito profunda. Isso é como uma pessoa cultivar apenas o seu quintal. É necessário cultivá-lo, mas esse pedacinho de terra está em relação com o todo, com a terra na qual o ente humano vive, com suas penas, seu desespero e agonia, seu interminável sofrer, seu amor passageiro e a morte. Assim, se considerarmos estes problemas como entes humanos e não como americanos separados do resto do mundo, separados do Oriente imenso e faminto, talvez então possamos resolver inteligente e adequadamente os nossos problemas. Vamos, pois, viajar juntos. Nessa viagem, cada um de nós tem de prestar toda a atenção a cada passo que dá. Portanto, não estareis aqui nesta tarde meramente a ouvir um orador, porém estaremos todos participando num exame dos problemas da vida. Assim, a responsabilidade é tanto vossa como do orador.
Não podeis ficar simplesmente a ouvir o que deveis fazer ou não deveis fazer, o que deveis querer ou não querer, ou o que deveis seguir, etc. Pois isso denotaria uma certa falta de madureza, uma certa infantilidade. Para participarmos no exame de qualquer problema devemos, todos nós, tanto o orador como vós, não só estar vigilantes, atentos, mas também perceber a urgência do problema e aplicar-nos de mente e coração com tudo o que temos à sua compreensão. Porque o que iremos fazer em todas estas palestras é investigar, examinar e, por conseguinte, fazer descobrimentos, cada um por si. Pois aqui não há nenhum guia, nenhum filósofo, nenhum instrutor, ninguém pode guiar-nos, pois isso já foi tentado em vão. Têm existido instrutores e gurus, têm existido sistemas salvadores, sacerdotes, pequenos chefes sectários com suas idiosincrasias e filosofias, e dentre todos esses sacerdotes, guias, instrutores e salvadores, nenhum resolveu os problemas humanos relativos à guerra, a nossa diária aflição, nosso desespero, nossas íntimas agonias e solidão. Tem-nos proporcionado meios de fuga, narcóticos, que em nós fazem surgir vagas esperanças ou visões de uma vida nova. Entretanto, nenhuma mudança se operou ainda. O mesmo acontece com aqueles que recorrem ao LSD, esperando por esse meio refugiar-se numa certa realidade, ter uma grandiosa visão da vida. Entretanto, nenhuma dessas numerosas drogas pode alterar fundamental e radicalmente a mente humana. Vamos, pois, fazer uma viagem de exploração, e o explorar exige liberdade. E este é o primeiro requisito, liberdade para investigar. Isso, evidentemente, significa estar livre de toda e qualquer ligação intelectual ou de outra natureza, livre de toda e qualquer filosofia ou dogma, para que a mente possa olhar, porque a mente só está apta a olhar, a explorar, quando, pelo menos por hora, não se acha enredada em seus próprios problemas ou esperanças, vinculada a nenhuma filosofia, nenhum dogma, nenhuma igreja. E esta me parece ser uma das coisas mais difíceis. O olharmos nossos problemas atentamente, como entes humanos, requer não só liberdade, mas também atenção. Prestar-lhes atenção implica, por certo, dar-lhes nossa mente e coração, nossos nervos, ouvidos, olhos, tudo. E para se dar essa atenção total, não deve haver nenhum motivo ou persuasão. Isso tem de ser feito com naturalidade, porquanto a urgência do problema é tamanha que ele precisa ser resolvido. Se, porém, temos algum motivo e nossa atenção em geral se baseia em algum motivo limitado, os problemas continuarão existentes. Cabe-vos, pois, como ouvintes, uma enorme tarefa, visto que a maioria de nós não deseja resolver os seus problemas, os problemas do amor, da morte, do viver. É sobre isso que vamos discorrer. É isso que vamos investigar. Se é possível aos entes humanos libertarem-se completamente de seu desespero, quer dizer, libertarem-se totalmente do medo e viverem assim, agora e não no futuro. Uma vida não limitada pelo tempo, como ontem, hoje e amanhã. E se é possível libertar a mente dos incontáveis séculos de condicionamento pela propaganda das igrejas, das religiões, da sociedade, pelas insinuações dos outros, das revistas, dos jornais, dos políticos, dos sacerdotes, ter uma mente livre. Do contrário, o homem estará condenado a uma eternidade de penas, aflições e sofrimento. Estamos-nos interrogando se é possível aos entes humanos viverem neste mundo sem se refugiarem num mosteiro ou numa dada filosofia, sem tomarem drogas. Se lhes é possível mudar radicalmente. Porque quanto mais inteligente a pessoa, quanto mais consciente dos problemas mundiais, tanto maior o desespero, a falta de significação desta vida, e assim as drogas se convertem no meio de fuga. Pela fuga pensamos estar resolvendo os problemas. Pelo contrário, existe então alguma possibilidade de promovermos uma radical mudança de nossa maneira de pensar, de viver e de sentir? Se consideramos o estado atual do mundo, torna-se bem evidente que, quanto mais conscientes ficamos de todos esses complexos problemas, tanto mais desejamos uma mudança. Mudança profundamente revolucionária e não simplesmente no nível económico ou social, pois as mudanças desta espécie nunca resolvem verdadeiramente nenhum problema humano, como o provou
a Revolução Comunista, após a matança de milhões de entes humanos, voltou-se ao mesmo padrão de ontem. Mas nós nos estamos referindo a uma revolução que deve operar-se num nível de todo diferente, na psique, na própria mente, e precisamos saber se nos é possível operar essa mudança, essa revolução, sem sermos guiados por nossas inclinações e temperamentos ou impelidos pelas circunstâncias, pela sociedade. Temos possibilidade de mudar numa certa medida, num certo grau, por força das circunstâncias, de influências de uma dada compulsão, uma dada invenção. Isso se verifica continuamente em nossa vida. Determinada compulsão do ambiente impele-nos a mudar, a modificar-nos, a gosto ou a contragosto. Mas tal modificação não altera os problemas fundamentais da vida. Em primeiro lugar, um desses problemas fundamentais é a liberdade. Requer-se intensa investigação, enorme inteligência e sensibilidade para descobrir o que significa ser livre. Revolta não é liberdade. Revolta contra a atual estrutura da sociedade, inteiramente burguesa, mediana. Revolta contra a prosperidade. Revolta que consiste em andar de cabelos compridos e roupas sujas, etc, etc. Nada disso, por certo, é liberdade. E, aparentemente, consideramos a liberdade como estar livre de alguma coisa. De nossos desesperos, nossos estados psicológicos. Sempre consideramos como liberdade a possibilidade de passar de um estado para o outro, é isso que chamamos liberdade. Se a examinarmos mais de perto, veremos que tal liberdade é meramente uma reação e toda a reação provoca invariavelmente outras reações. Nessa armadilha ficamos aprisionados e, por conseguinte, não há liberdade nenhuma. A liberdade não resulta de outra coisa, ela existe por si própria. Percebe-se que a vida é totalmente sem significação. Pode uma pessoa ter dinheiro, posses, viver numa casa confortável, com 3 refeições ao dia, etc. Mas, por tudo isso, passa um fio de total desesperança, a extrema futilidade de frequentar assiduamente um escritório durante 40 anos, de passar a vida a cozinhar e a lavar pratos. Sei que tudo isso se faz automaticamente, ou por obrigação, ou porque achamos que faz parte da vida e assim tem de ser até o fim. E, no final, foi uma vida sem nenhuma significação, excetuados alguns prazeres sexuais ou de outra natureza. O prazer de contemplar o céu azul, a luz a coar-se por entre as folhas, as estrelas da noite e o movimento das águas ao luar. Isso, com efeito, proporciona grande deleite, mas passa rapidamente e só fica a lembrança. Cinzas. Queremos libertar-nos do tédio infinito da vida e, por conseguinte, aquela liberdade se traduz em revolta, em dizer-se que há moços e velhos, que os velhos não compreendem a nova geração, etc, etc. A liberdade não vem como resultado da revolta. Vem naturalmente quando há a intenção, o sentimento de urgência, a atenção necessária para examinarmos como entes humanos a estrutura psicológica de que somos constituídos, o que realmente somos, pois nós somos o resultado de uma estrutura social. A sociedade é vós e vós sois a sociedade, construístes esta sociedade de acordo com vossas idiosincrasias, vossa avidez, etc. A estrutura psicológica de que somos construídos é o resultado de milhares de anos de sociedade, de comunidades com suas crenças, dogmas, superstições, com suas esperanças, com seus deuses, etc. É ela, a estrutura social, que o homem tem de compreender e cada um precisa penetrar muito fundo para libertar-se da confusão nela existente. A pessoa pode fugir, recorrer à bebida, experimentar novas religiões, tomar LSD, etc. Mas, se não está livre dessa estrutura psicológica, toda a fuga é vã. Só pode haver compreensão quando há urgência e quando existe essa urgência, há atenção. Daí é que vem a liberdade. Pode-se então olhar, pode-se então ir muito mais longe, começar-se a investigar se alguma realidade existe. Uma certa coisa existe além de tudo o que o pensamento tem concebido. O homem, através do processo histórico, sempre indagou acerca dessa coisa existente, além desta vida diária de monotonia e rotina. Mas esse indagar foi sempre uma fuga da existência de cada dia, de seus desesperos, aflições e conflitos. O que buscou foi sempre uma invenção,
uma projeção de seus próprios desejos e esperanças. Só a mente livre e, portanto, a mente nova pode descobrir alguma coisa além daquilo que o homem criou com o seu medo, o seu desespero e tédio, além daquilo que ele chama Deus. Nestas palestras, cabe-nos a tarefa de investigar sem sermos estimulados a fazê-lo. Quem precisa de estímulo está na dependência de outrem, está vinculado e, consequentemente, já deixou de investigar. Investigamos uma coisa ao sentirmos sua urgência. Notai o que está ocorrendo no mundo. Está-se travando uma guerra, homens estão a matar-se mutuamente. E há pessoas que dizem, esta não é minha guerra, a guerra que aprovo, prefiro outra. Há os que justificam a matança. Isso vem sucedendo há 5.000 anos, em Babilónia, há 5.000 anos. Diz o arqueólogo, um homem escrevera num tijolo que esperava que esta fosse a última guerra. Isso há 5.000 anos. E até hoje continua o homem a escolher a guerra como a norma da vida, não só a guerra no exterior, mas também a guerra no interior de cada indivíduo. Nossa vida é um campo de batalha de ressentimentos, ódios, conflitos, lutas, enfim, da competição. Pode-se rejeitar a guerra exterior, os homens inteligentes em geral a rejeitam, os que o fazem não pertencem a nenhuma religião, nenhuma classe, nenhum grupo, nenhuma nacionalidade, nenhum sistema de pensamento. Podemos rejeitar a guerra externa, mas internamente nos vemos empenhados numa batalha com nós mesmos e com outros. Tal é o fato. E esse fato somos incapazes de enfrentar, de examinar a fundo e compreender a fim de nos libertarmos dele completamente. Temos medo de compreendê-lo, de examiná-lo, porque daí poderá resultar uma revolução totalmente diferente daquela que desejamos. Portanto, evitamo-lo e continuamos a fazer guerra. É a norma de nossa vida. Podemos falar em amor, frequentar a igreja e praticar outras infantilidades, mas continuamos a viver de uma maneira produtiva de guerras. Viver sem guerra significa viver pacificamente, sem competição, sem inveja, sem ressentimentos. É nosso hábito guardar ressentimentos e levá-los connosco pelos anos afora. Assim, se desejamos criar um mundo diferente, e temos de criá-lo, pois é a única esperança que resta ao homem, precisamos de uma mente diferente, uma mente capaz de observar tudo isso, de observar como o homem dividiu o mundo em nacionalidades, raças, cores, religiões, capaz de observar todas essas invenções e rejeitá-las total e definitivamente, porque só então é possível viver-se em paz. Só então se tornará possível um mundo sem guerras, sem inveja. Neste país há imensa prosperidade e no Oriente não se vê nada disso, só fome e miséria e, naturalmente, há também inveja. A prosperidade egoística só pode causar mais guerras e mais sofrimentos. Só há um único problema político, a unidade humana. A unidade não é em inconformidade com os métodos democráticos, comunistas ou outros, porém, a real unidade humana. Mas ela não é possível quando o pensamento é guiado pelas inclinações e temperamentos ou compelido pelas circunstâncias. Qual o fator que operará a revolução radical da mente? Essa mutação radical, fundamental da mente, só será possível quando formos capazes de examinar não uma dada coisa, porém a nós mesmos. Mas não por intermédio de um psicólogo ou analista, pois isso não dará resultado nenhum. Poderá temporariamente aliviar os problemas de certos tipos de neuróticos, mas até isso passa a ser um novo problema. Para resolver qualquer problema é necessário observar sem o tempo, ver a coisa imediatamente e desse modo operar a mutação total em si mesmo. Já falei o suficiente para esta tarde, podeis, se o desejardes, fazer perguntas. Pergunta: se tivesses de escolher entre a igreja interior e a guerra, que partido tomaríeis? Krishnamurti. O interrogante fala em igreja interior e pergunta-me se eu tivesse de escolher entre ela e a guerra, qual das duas escolheria? Em primeiro lugar, precisamos compreender a palavra escolha. Vede, por favor, que não estou fugindo à pergunta. Onde há escolha, há sempre confusão. É essa a mente confusa que escolhe. A mente lúcida que vê as coisas com clareza não faz escolha. Não, senhores, não rieis, como se isto fosse um simples dito engraçado. A maioria de nós se acha em grande confusão porque tantas coisas nos têm sido ditas pelos entendidos, pelos especialistas,
pelos sacerdotes, pelos livros, pelas religiões, pela propaganda. Tudo é contraditório e nós somos o resultado de toda essa contradição. E assim, por causa de tal contradição e de tal confusão, dizemos: tenho de escolher entre isto e aquilo, entre esta igreja interior, prestai atenção, Senhor, até ao fim, e a guerra. De certo, antes de escolher, tenho de descobrir qual é o elemento, o fator que escolhe. Quem é a entidade que escolhe? Essa entidade é o centro, que diz quero, não quero, farei isto, entrarei na guerra ou não entrarei na guerra. Ora, pode uma mente confusa escolher, e quando escolhe, sua escolha não será sempre confusa, tendo a bondade de escutar o que estou dizendo. Só escutar, não vos estou pedindo para que concordeis comigo. Uma das coisas mais difíceis é escutar, porque, afinal de contas, Senhor, vós tendes vossa própria opinião e, de acordo com ela, dizeis. Isso é verdade, mas nós não estamos procurando convencer-vos de coisa alguma. Estamos apenas examinando. Dizemos que quando uma mente está confusa, como o está a mente da maioria das pessoas, a escolha é feita do meio dessa confusão, que só pode produzir mais caos e mais confusão. Mas, se, ao contrário, a pessoa é capaz de olhar com muita clareza, com uma mente lúcida, não carregada de opiniões pessoais, e é muito difícil isto, ser livre de opiniões pessoais, com uma mente capaz de prestar toda a atenção, então não há escolha alguma. Não escolheis entre essa igreja interior e a guerra exterior. Então só há a ação, e essa ação vem quando não há escolha nenhuma. Interrogante. Dizeis ser necessário as pessoas pensarem claramente. Como podem elas pensar com clareza quando não gozam de boa saúde e estão a tornar-se mais doentes em cada dia que passa em todo o mundo e principalmente neste país? Krishnamurti. Senhor, tenho de repetir a pergunta. Podeis encurtá-la? Interrogante. Pois então, a gente deste país e de todo o mundo está doente e cada vez mais doente. Como pode pensar claramente se está doente? Krishnamurti. Não pode, naturalmente. É óbvio que a enfermidade física torna o problema confuso, mas para se estar de boa saúde fisicamente é necessário estar também de muito boa saúde psicologicamente. A mera saúde física não resolve o problema. Não se pode separar a saúde física da saúde psicológica. Interrogante. Falastes em urgência ao discorrerdes sobre a liberdade. Podeis explicar mais um pouco o que entendeis por urgência? Krishnamurti. Quando sentimos uma dor física aguda, há urgência e, portanto, agimos. Não há necessidade de nenhuma motivação intelectual, etc. Agimos. E a urgência psicológica é muito mais importante do que a urgência física. Dessa descuramos completamente, retardamos a urgência do homem que sente medo, a urgência de resolver essa situação, de descobrir se há possibilidade psicologicamente de libertar-se totalmente do medo. É dessa urgência que eu falo, a urgência de investigar a plena questão do medo, descobrir tudo o que ela implica. Não se trata só do medo, que não examinaremos agora, por ser um problema sobremodo complexo. Neste problema está também incluído o inteiro processo, o inteiro mecanismo do pensar que produz o medo, se é o pensamento ou o perigo puramente físico. Assim, o investigar e resolver esse problema exige urgência. Interrogante. Krishna age, historicamente, sente-se na hora atual essa urgência. Historicamente estamos chegando ao fim de uma era, a era judaico-cristã, e a entrar numa nova era da humanidade. Ora, vedes que essa mutação de que falais irá verificar-se um tanto automaticamente, se não a obstarmos? Krishnamurti. Antes de tudo, não vejo como esse processo histórico. Estamos chegando ao fim, uma vez que as igrejas têm enormes direitos adquiridos em bens terrenos e também sobre cada um de nós. Se desprezarmos determinada igreja, determinado conjunto de crenças, inventaremos nossas crenças próprias porque somos entes assustados. A mente que não esteja livre do medo pode perceber a futilidade de uma dada organização religiosa, mas essa mente, porque teme, porque está em busca de conforto, de solução para o seu desespero, inventará para ela um substituto. Isso, como nos revela a história, sempre aconteceu. O que nos interessa, Senhor, não é saber se certas atividades religiosas cessarão, porém, sim, se o homem, o ente humano, poderá libertar-se do medo totalmente em todos os pontos de seu ser. Esta matéria, que provavelmente examinaremos em nossa próxima reunião, requer muita compreensão e investigação isenta de preconceitos pessoais, de medo e esperança.
Interrogante. Quando há a urgência criada pelo medo ou de outra espécie, requer-se ação e, como pode nesse momento haver percebimento? Krishnamurti, também estas duas palavras, ação e percebimento, requerem profunda investigação. O que é a ação? E que significa percebimento? Percebimento significa ver as árvores, as cores, as pessoas, etc., externamente, objetivamente. E significa também ver o que se está passando interiormente. Não é estar cônscio só do exterior e não estar cônscio do interior. Se percebo o que se passa no exterior e não percebo o que se passa em meu interior, daí resulta contradição. E essa contradição, evidentemente, causa confusão, etc. Esta questão exige não só muita exposição verbal, mas também real experimentação, porque o estado de percebimento implica não escolha. Quando estáis cônscio de uma árvore, podeis vê-la botanicamente com o conhecimento, o pensamento, mas esse percebimento não vos faz ver a árvore inteira, não entrais em contacto com a árvore, porém com a imagem que criaste acerca da árvore. O mesmo acontece nas relações. Podeis estar cônscio de uma certa pessoa, porém na realidade só estáis cônscio da imagem que a respeito dela criastes. O exame dessa questão, do percebimento, exige muito tempo. Existe também a ação, e esta, por sua vez, é uma palavra tremenda, uma palavra fortemente carregada. Nossa ação se baseia em geral numa ideia, numa forma. Tenho uma ideia relativa ao que devo fazer ou não fazer, ou minha ação se baseia numa técnica que aprendi, etc, etc. Há, pois, a fórmula, a ideia à qual corresponde a minha ação. Há a separação entre a ideia e a ação, e para se averiguar o que é a ação, tem-se perguntar: a ideia é verdadeiramente necessária? Um momento, senhor, ainda não terminei, ainda não acabei de responder à vossa pergunta, tendo, pois, a bondade de escutar. A pergunta corretamente feita responderá a todas as outras perguntas. E também permiti-me solicitar-vos que não tireis fotografias. Isto aqui não é um circo, é de crer que somos pessoas sérias. É muito fácil, senhores, fazer uma pergunta e nós temos de fazer perguntas infinitamente, porque o perguntar, indagar, indica um certo ceticismo. É necessário ceticismo, não aceitação, o que não significa negar ou rejeitar tudo. Fazer uma pergunta correta é uma das coisas mais difíceis e, no fazer a pergunta correta, no próprio ato de fazê-la, encontra-se a resposta. Mas nunca fazemos perguntas fundamentais, nunca fazemos uma pergunta e com ela ficamos sem procurarmos uma resposta fácil. Não há ninguém, nem na terra nem no céu, que possa responder a uma pergunta fundamental, senão vós mesmos. E uma pergunta correta exige uma grande abundância de inteligência e de sensibilidade. Mas isso não significa que o orador queira impedir-vos de fazer perguntas. Estamos, neste momento, perguntando o que é percebimento e o que é ação. A ação que conhecemos está sempre baseada nesta fórmula. Primeiro a ideia, o conceito, o que deveria ser, o que foi, e depois a ação em conformidade com essa ideia. Assim é a nossa vida. Somos violentos, um fato óbvio, e temos o conceito de não-violência com o qual queremos compreender a violência. Mas tal conceito é absurdo e irreal. A não-violência é irreal para o homem que é violento. A compreensão da violência é urgente e imediata, e a ação de uma mente que cultiva a não-violência e continua violenta está continuamente a semear a violência. O essencial é a compreensão da violência, e essa compreensão não vem através da não-violência. A violência tem de ser enfrentada, tendes de olhá-la, e quando percebeis tudo o que a violência implica, ela cessa, então imediatamente. E isso suscita a questão do tempo, que precisamos examinar, porquanto nos servimos do tempo como meio de resolver os nossos problemas. Mas agora não é o momento oportuno para o fazermos. Interrogante: podeis desenvolver vosso pensamento a respeito do amor a que tantas vezes já vos referistes? Krishnamurti: trataremos disso talvez nas palestras vindouras, mas era de supor que a maioria de vós perguntasse: percebo a urgência da transformação, da revolução radical, da mutação da mente? Vejo-a, é uma necessidade. Como operá-la? Era de esperar que fosse esta a questão mais urgente, não? É possível a um ente humano que
que se acha tão fortemente condicionado, como comunista, capitalista, católico ou o que quer que seja, quebrar completamente esse condicionamento, não numa data futura, porém imediatamente, é possível. Só é possível se, em primeiro lugar, se compreende a natureza e a estrutura desse condicionamento, seu significado. E tem-se então também de investigar a questão do tempo e qual é a entidade que irá operar a transformação, etc. São estes os problemas que a questão encerra. Convém pararmos agora, prosseguiremos, se Deus quiser, amanhã às 11 horas.